Thiago, uma última pergunta. Eu sei que ninguém consegue controlar o tempo, mas aqueles teus inquilinos ou aquelas pessoas que compraram residência, enfim, qual o tempo que você imagina que eles têm de fôlego para aguentar o negócio deles fechado? Porque esse que é o grande questão do mercado hoje, né? Por que não é só a JHSF, a JHSF caiu 50 e poucos por cento, mas se você quiser depois, você mostra que todas as outras empresas do setor caíram também. Agora, tem gente que fala assim, poxa, imagina se ficar 6 meses fechados, 1 ano fechado, será que vai ter distrato dos contratos de locação? Será que vai poder ter distrato das compras que tiveram? Então começa a entrar nessa espiral, né? E realmente entra um pânico. E talvez aquele shopping que antes valia 3 bilhões, hoje o pessoal marca por 1 bilhão, por exemplo. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre o fôlego que você acredita que essas empresas tenham. A partir de tal momento, você acha que já vai ficar complicado, aí já vai ter vacância, inadimplência, aí a gente pode entrar nessa espiral. Daniel, é muito difícil dar uma resposta assim assertiva a essa pergunta que você está fazendo, até porque para a gente, ou no nosso negócio, existe uma diversificação bastante grande de negócios, né? Então, qualquer coisa que eu falar nesse momento, ela é muito especulação e ela não vai ter fundamento. A gente sabe que, vamos dizer, para o pequeno lojista, vai ser mais difícil do que para as redes que são mais estruturadas. Acho que o setor de shopping como um todo, aqui eu não estou falando pelo setor, mas eu só vou trazer um exemplo, o setor teve um período que foi bastante conturbado, que foi aquele período de 2014 até mais ou menos 2017. E eu acho que com jeito, cada empresa encontrou uma forma de lidar com a fragilidade que alguns lojistas tiveram naquele período e cada um soube tratar o seu lojista da forma que lhe foi mais conveniente. Então, acho que a gente é uma empresa preocupada com essa questão. Quando chegar a hora, a gente vai sentar na mesa e vai entender qual é o movimento correto para ser feito. A gente não antecipa nenhuma, vamos dizer, medida em atacado, e sim fazer com que essas medidas elas sejam sempre dosadas do tamanho do problema, né? E aquela famosa frase que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, a gente quer trabalhar com uma dose que seja adequada e que seja correta para que a gente tenha a passagem desse momento. No que diz respeito vamos dizer, ao segmento como um todo que a empresa opera, a gente opera com um público de renda mais alta, né? Então, apesar da gente estar vendo essa parada, pode ser que lá na frente a gente tenha uma retomada um pouco mais rápida do que empresas que atuam nos mesmos setores que a gente atue por força do foco de renda onde a gente trabalha, né? Legal, acho que ficou bem claro, Thiago, deu para tirar as dúvidas das pessoas que estão investidas na empresa ou que estão com dúvida aí sobre a empresa. Tudo que você falou, eu acho que ficou bem elucidativo. Eu queria aproveitar agora para ver se o Daniel tem alguma pergunta final. Eu acho que a gente viu que os planos, de certa forma, já estão intactos aí, a companhia não tem sentido tanto esse efeito, o Thiagão explicou bem para a gente. E, Daniel, faz suas considerações finais e depois o Thiago faz dele também. Não, eu não tenho mais nada para perguntar, porque assim, é óbvio que a gente queria todas as respostas, né? Claro, mas claro também que o Thiago não sabe, tipo, quando vão inventar um remédio, quando vai inventar uma vacina, quando que vai cair o vírus, quando vai reabrir, não tem como a gente saber. Então, quer dizer, a gente fica nessa. E a única consideração que eu gostaria de fazer é que, independente de se é JHSF ou não, as pessoas aproveitarem esses pânicos como uma forma de encarar uma oportunidade, né? Aquelas mesmas empresas, né? Os shoppings continuam lá, os hotéis, enfim, o aeroporto continua lá, as incorporações continuam lá, para as pessoas perceberem que os ativos continuam sendo os mesmos, né? Os terrenos, e percebam isso como uma oportunidade, né? Percebam que, na verdade, hoje você
vocês estão podendo comprar os mesmos ativos por um preço 50% menor ou até mais. Então, essa que é a grande recomendação que a gente faz para a pessoa física. Ô, Daniel, eu vou pegar um gancho no que você acabou de falar. Vou só aqui pedir para compartilhar uma tela. Isso aqui é uma tela que eu uso para fazer o acompanhamento das ações da JHSF, e aqui eu agrupo essa tela cheia de número aqui entre as empresas que são home builders, aqui na parte de cima, é uma atividade que nós temos através da incorporação. Aqui na parte intermediária, as empresas de propriedades, e aqui eu puxo mais para o nosso negócio de shoppings. E aqui embaixo eu também olho os fundos imobiliários, principalmente aqueles que são de shopping center, tá? Então, o que a gente percebe aqui, primeiro, é que está tudo vermelho, né? Então, eu acho que a resolução aí para vocês não vai chegar bem, mas o que eu consigo ver aqui é que todas as home builders, todas as empresas de shopping, todos os fundos imobiliários de shopping, eles têm, dentro do ano, perdas que estão variando aí de 40% a 70%. Então, quando a gente fala da diferença de preço para valor, isso aqui é o preço. O preço foi corrigido dentro do ano nesse montante que cada um de vocês também pode aí consultar as ferramentas que usam dia a dia e entender que houve uma correção importante de preço. O que o Daniel chamava a atenção instantes atrás é que o valor das empresas precisa ser, nesse momento, repensado à luz de tudo isso que está acontecendo. E aí a gente tem que saber desenhar cenários para entender o quanto do valor das empresas foi alterado à luz dessa alteração que a gente viu em termos de preço. Muito bom, Thiago. Eu até falei lá no Twitter, né, com a Selic é 3,75%. Ótimas empresas com preços descontados de 50%, 60%, 70%. Se isso não for motivo para o investidor, ao menos botar um pezinho na bolsa, nunca será. Eu acho que as pessoas elas têm que se conscientizar que esse desconto só vem com risco adicional, esse risco de mercado, risco mundial que a gente tem visto nesse momento, que não afeta só uma empresa, mas vários negócios ao mesmo tempo. Como você bem explicou aí, a gente não tem todas as respostas, mas a gente acredita no operacional da empresa, a gente gosta da empresa, não é para recomendar ou não a empresa, mas eu acho que ficou bem claro as nossas colocações aqui. Eu queria finalmente agradecer ao Daniel Nigri, ao Thiago por essa entrevista aí, que eu acho que foi muito boa. Thiago, quiser fazer as considerações finais aí, será um prazer. Rafael, eu quero sim. Assim, não tenho tanto cabelo branco, mas já estou ficando com pouco cabelo, né? Esse processo... Mas não é por causa dessa crise, né, Thiago? Não, já vem de dentro, Daniel. Então tá bom. Mas assim, eu acho que a gente está vendo um momento do mercado de capitais que me lembra muito o que aconteceu na crise de 2008. Então, a gente tem uma quantidade grande de pessoas que entrou no mercado de capitais como investidor há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, e talvez não tenha vivenciado aquele momento lá de trás. E aqui eu vou trazer o meu testemunho pessoal. Num determinado momento, eu resolvi estopar as posições todas que eu tinha naquele momento. Depois, demorei muito tempo para acreditar que o mercado voltaria. Então, eu fiquei muito tempo fora do mercado, deixei muito dinheiro na mesa no momento em que tomei a decisão de fazer o meu stop, porque uma coisa é certa, daqui a algum tempo, e a sua pergunta é quanto tempo que é esse tempo, aquele dinheiro que a gente separou para fazer investimento em bolsa, se a gente não tiver precisando dele, ele vai voltar em termos de valor. A quantidade de estímulo que os bancos centrais do mundo inteiro estão fazendo nesse momento, injetando dinheiro na economia, as taxas de juros baixas historicamente, e não é só no Brasil, basta a gente olhar para diversos países aí no mundo, onde as taxas foram reduzidas sistematicamente nesse período aí dos últimos 12 anos e seguem sendo reduzidas. Chega uma hora que qualquer investidor que quiser rentabilidade, ele vai ter que procurar um instrumento não de renda fixa. Então, ou ele vai migrar para ativo real, ou ele vai migrar para a bolsa. Então, instantes antes da gente entrar nesse ciclo
do Covid e o impacto que ele teve nas bolsas, basta a gente olhar para o que aconteceu historicamente no mercado americano, no mercado europeu, que foi injeção de muito dinheiro. Esse dinheiro, boa parte dele migrou para as bolsas, e por isso que também as bolsas vinham em preços recorde até dias atrás, e a mesma coisa aconteceu com valorização do preço dos imóveis. Então, a gente cansou de ler aí nos últimos anos, o mercado imobiliário da cidade X, seja ela nos Estados Unidos ou na Europa, bate novo recorde. A Bolsa de Valores de tal capital europeia ou de Nova York bate novo recorde. Então, esse cenário novo de taxa de juros, ou esse patamar que a gente está aqui no Brasil, ele vai fazer com que o investidor se comporte de uma maneira diferente do que ele se comportou nos últimos 20 anos. Eu costumo dizer que, profissionalmente, eu sou filho do Plano Real. O Plano Real, quando foi criado em 94, foi o ano em que eu saí da faculdade. Então, foi um período de taxa de juro real muito alta. Então, eu quando estou socialmente com os meus amigos, a gente brinca muito de falar que uma parcela de nós é filhote do CDI, porque a gente não precisava fazer nada do ponto de vista de estudar opções de investimento para estar com o investimento na mão, que era deixar o dinheiro em fundos de renda fixa. E aqui eu quero parabenizar tanto o Carteira Z quanto o trabalho que o Daniel faz, que vocês estão buscando ajudar essas pessoas que agora ingressaram nesse mercado. E, infelizmente, num país que a gente não trata a educação financeira como parte da educação escolar, vou chamar das crianças, dos adolescentes. Então, de uma maneira tardia, o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho bastante importante para que as pessoas tenham mais entendimento e possam tomar melhor as suas decisões de investimento. Eu, pela conta do Twitter, muitas vezes, as pessoas perguntam, olha, eu tenho isso aqui de dinheiro, o que eu faço, o que eu não faço. Então, acho que as pessoas primeiro precisam se conhecer com relação à tolerância, aquilo que é o propósito daquele dinheiro que vai ser investido, e depois também estudar aonde vão colocar o seu dinheiro, né? Então, muitas vezes, é através de um gestor que você começa, enquanto você não sabe caminhar pelas próprias pernas. Então, eu acho que parte do que a gente está procurando fazer aí também, ou que vocês estão fazendo, melhor dizendo, é levar esse entendimento de como as pessoas investem com segurança e aproveitam oportunidades, como bem lembrou você, Rafael, como bem lembrou o Daniel. O Warren Buffett, ele usa muito essa frase, né, que o senhor mercado, de vez em quando, me dá oportunidades. Então, eu acho que o senhor mercado está dando uma oportunidade. Vai piorar? Não sei. Vai melhorar rápido? Não sei, mas claramente que tem uma oportunidade nesse momento na mesa, quando a gente olha comparativamente aonde nós estávamos há 2 ou 3 meses atrás. Beleza. O que a gente fica um pouco triste, Thiago, é que as pessoas realmente elas entram, né, numa bolsa 120 mil pontos, né, quase a grande maioria naquela ascensão da bolsa, e quando a bolsa bate 60, 70 agora, elas ficam apavoradas. Então, é esse processo contínuo de comprar na alta e na baixa vender que a gente está tentando evoluir aqui para que as pessoas entendam. Então, achar o fundo ninguém vai conseguir achar. Luiz Alves Paz e Barros, do Alasca, ele estava falando, comprou Petrobras a $8, caiu para 7. Comprou a 7, caiu para 6. Comprou a 6, caiu para 5,50. Então, e caiu depois de novo. Enfim, a gente não acha o fundo, mas a gente acredita com a nossa experiência, tentando ajudar as pessoas, que é um bom ponto. A gente não sabe se vai cair ainda, mas é o que a gente tenta passar aqui. A sobrevivência no mercado financeiro. Por acaso, eu estava lendo ontem o livro A Grande Queda, né? Então, quando todos estiverem aí sendo eliminados do jogo, conseguir sobreviver é ter uma vantagem. É o que diz no livro. Eu acho que a sobrevivência vai também de você aproveitar essas oportunidades, esses momentos. Porque eu acho que se a pessoa ficar fazendo esses movimentos de comprar lá 120 e vender a 60, 70, talvez seja melhor, inclusive, ficar na renda fixa, porque faz com que o patrimônio ao longo do tempo vai diminuindo, inclusive. A gente não pode dizer que as pessoas erraram ao comprar 120, mas talvez elas errem ao vender
no patamar que está, quando, na realidade, os grandes gestores, que são muito mais preparados do que cada um de nós individualmente, para decidir o momento de comprar, o que eles têm falado de maneira muito aberta é que estão comprando e estão comprando muito. Então, semana passada, a gente viu alguns fundos de ação que são fundos dificílimos de ter processo de captação fazendo esse movimento. A gente vê fundos que são mais com cara de fundo multimercado, né, que aumentaram muito agora a concentração da carteira em ações. Então, eu até quis trazer aqui o meu relato pessoal de um erro que hoje, olhando para trás, eu cometi e que me custou muito. Eu perdi muito dinheiro. Se eu não tivesse feito nada durante o momento de correção na Bolsa lá em 2008, 2009, talvez vocês tenham feito isso. O que era o Ibovespa naquele momento, né? Sei lá, 25, 30, 40, 50 mil pontos, eu não sei. Mas o Ibovespa chegou a 120 mil pontos. Então, eu fui lá realizar o meu prejuízo a, sei lá, 40, 50, 60% de perda e não peguei a volta. Então, se eu tivesse ficado onde eu estava, tinha sido muito melhor para mim do que o movimento que eu fiz. Então, aconteceu tudo o que está acontecendo, eu mexi zero na minha carteira de investimentos. Eu acho que o que as pessoas precisam entender é que se a gente não está fazendo maluquice, a prudência é deixar como está, porque a coisa, em algum momento, ela se reacomoda. Agora, quem sair agora vai certamente estar saindo num período com perda e depois vai ter que acertar o momento de entrar na alta. E a gente sabe que isso... poucos profissionais acertam e dos poucos que acertam, muito mais por sorte do que por razão. Beleza. Inclusive, que você falou, para terminar agora, eu lembrei de um estudo que a gente fez e colocou no ar hoje, Thiago, em relação ao Fundo Alasca, que não tem mais 200 mil cotistas, então as pessoas perguntam muito para a gente. Então, em relação à confiança na gestão, olha o que acontece. O fundo caiu em cerca de 70%, um pouquinho mais. Recuperou um pouquinho, mas até anteontem tinha caído de 70%. Então, se a pessoa ficar parada, o fundo tem que render 200, se não me engano, 270%, 280%. Mas se a pessoa faz um aporte agora, teria que voltar à estaca inicial cerca de 58%. Mais ou menos esse. Então, realmente, ficar parado é uma estratégia, mas as pessoas realizaram prejuízo em gestões que elas confiam. Lembrando que isso aqui não é nem recomendação do Alasca, tá? Mas em alguma empresa, algum fundo que você confia, você ficar parado nesse momento, talvez seja uma alternativa. Aumentar a posição talvez também seja uma alternativa, dentro sempre do perfil da pessoa. Isso que a gente orienta até como educação financeira mesmo. Eu acho que esse bate-papo foi muito agregador para o mercado. Aí acho que as pessoas vão conseguir absorver esse conteúdo de uma forma bem benéfica. Queria agradecer de coração aí ao Thiago, nosso parceiro, nosso amigo aí, te dando pessoal, o Daniel Nigri também, e até a próxima. Daniel, Thiago, muito obrigado. Boa noite. Valeu, obrigado. Você quer falar mais alguma coisa aqui, Daniel? Eu encerrei, mas dá pra editar, ô Thiago. Não quero falar mais nada, não. Não. Não quero falar mais nada. Tá. Eu já tô até aqui no meu relatório. Tá, beleza. Thiagão, tranquilo? Tem mais alguma coisa? Como vai editar? Agora que eu falo isso, depois ele vai botar na edição só pra me sacanear. Aí ele vai botar isso que eu falei agora só pra me sacanear. Então,